1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, eu vou ler novamente, que diz o seguinte: contudo, quando anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois é-me imposta essa obrigação. Ai de mim, se não anunciar o evangelho. Vamos ficar só nessa parte final? Ai de mim, se não anunciar o evangelho. Vamos repetir mais uma vez. Ai de mim, se não anunciar o evangelho. Ai de mim, se não anunciar o evangelho. E eu queria dizer uma coisa para os irmãos. Meus irmãos, sem sombra de dúvidas, nós estamos vivendo o tempo do fim. Com tudo que está acontecendo no mundo, com todas as coisas que estão acontecendo, tudo que está se processando, sem sombra de dúvidas, nós estamos vivendo o tempo do fim. Se você me perguntar, mas quanto tempo ainda tem, pastor? Não sei. A Bíblia não diz a data específica do fim, da volta de Cristo, mas a Bíblia nos dá direções, e ela diz: olha, quando vocês virem sobre guerras, rumores de guerras, fome, peste, doenças, filho contra pai, pai contra mãe, a desordem, são sinais do fim. A gente pode perceber isso, não pode, nos dias de hoje, que está acontecendo? Não só no Brasil, mas no mundo. E eu vendo essa palavra, o Senhor falou ao meu coração. Eu queria trazer para os irmãos que nós não temos mais tempo a perder. Nós estamos vivendo em um tempo que não podemos perder tempo. Não temos mais tempo a perder. Nós temos que anunciar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós não temos mais tempo a perder. E quando a gente faz isso, nós estamos fazendo a nossa obrigação. É-me imposta essa obrigação. A gente não deve se gloriar porque anuncia o evangelho. Não, é nossa obrigação. Repita comigo. Anunciar o evangelho é a minha obrigação. Eu não vou dizer nossa, porque nossa é muita gente. É minha. A gente tem que chamar a responsabilidade para a gente. É minha obrigação anunciar o evangelho. É minha obrigação falar dessa palavra poderosa. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Ela é mais cortante e penetrante do que qualquer espada de dois gumes. A palavra de Deus, meus irmãos, ela vai aonde a medicina não vai. E ela cura as enfermidades que os remédios não curam. A palavra de Deus, ela é tão poderosa que ela é capaz de ressuscitar aquele que está morto. Tanto espiritualmente quanto fisicamente, a gente já viu isso. A palavra de Deus é uma palavra poderosa. A palavra de Deus, ela é poderosa para tocar no coração do homem e fazê-lo entender que precisa de Jesus Cristo, que precisa se arrepender dos seus pecados e que precisa entregar sua vida a Jesus. Nós não podemos perder mais tempo. Nós temos que, sempre que tivermos uma oportunidade, pregar a palavra de Deus. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos, não é por falta de oportunidade, mas nós sempre temos. Nós temos isso aqui em nossas mãos. É um meio mais fácil e prático que temos de pregar o evangelho. Nós temos. Ah, pastor, mas eu não sei falar. Mas você sabe digitar. Ah, mas eu não sei digitar. Então grava um áudio, manda para alguém, ou faz um vídeo falando, ou vai lá e fala do amor de Jesus. Entrega um panfleto, faz alguma coisa, mas prega a palavra. Porque quem faz a obra, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, meus irmãos, não somos nós.
Eu posso passar aqui 2, 3 horas pregando e ninguém pode se converter, ninguém pode ser tocado. É o Espírito Santo. Quando a gente fala da palavra de Deus e a gente prega a palavra de Deus, o Espírito Santo vai lá e vai tocando e vai fazendo a obra em cada vida e em cada coração. Às vezes eu fico olhando pessoas que dizem: ah, mas eu fui lá, preguei e eu converti tantos. Então essas pessoas logo vão se desviar, se foi você que converteu. Quem convence é o Espírito Santo, não sou eu, não é o pastor, não é o pregador. A gente é apenas uma ferramenta que Deus usa, que o Espírito Santo vai usar. Mas quem convence, quem faz a obra é o Espírito Santo. Mas para que isso aconteça, nós temos que fazer a nossa parte, que é pregar a palavra de Deus. E vindo aqui para o texto, se você observar o contexto, desde o versículo 1 do capítulo 9 de 1 Coríntios, eu não quis ler para não tomar muito tempo, mas desde o versículo 1 até o versículo 16, onde a gente fez a leitura, você vai ver que Paulo, ele está sempre aqui frisando a respeito dos direitos que ele tinha, dos direitos do seu apostolado. Ele sempre está frisando aqui dos direitos a respeito do seu ministério que ele tinha, e que todo aquele que se dedica ao ministério tem. É o que a gente vai ver aqui, principalmente no versículo 13 e no versículo 14, nós vamos ver isso. A gente vai ver isso. Ele sempre está frisando. E é interessante que ele cita até, ele cita até as leis, a palavra nas leis mosaicas, que lá no Antigo Testamento foi dito. Em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 18, Paulo diz: olha, todo obreiro, ele é digno do seu salário, ele é digno do seu sustento. Todo que fala, todo que se dedica é. E é interessante que, como Paulo escreveu aqui aos Coríntios, quando ele chega a primeira vez na igreja em Coríntios, ele fica hospedado na casa de Áquila e Priscila. Alguém aqui já ouviu falar desse casal? Já quem vem para a escola bíblica já ouviu falar. A gente já falou várias vezes sobre Áquila e Priscila. Várias vezes. Um casal que era usado por Deus. E Áquila e Priscila, eles tinham uma profissão. E qual era a profissão deles? Era fazer tendas. Fazer tendas. Paulo também passou um bom tempo no período do seu ministério fazendo tendas para o seu autossustento. As 3 primeiras viagens missionárias, Rosimar, do apóstolo Paulo, ele bancou do seu próprio bolso, do seu próprio trabalho. Mas também chegou um dia em que Paulo passou a receber a ajuda das igrejas para dar continuidade ao ministério. Foi a palavra, eu acredito, que foi lida aqui no momento de dízimos e ofertas. A gente vê lá Paulo falando em 2 Coríntios capítulo 9, do versículo 6 em diante. Você vai ver Paulo falando: todo aquele, digo-vos isto, todo aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Aquele que semeia com abundância colherá. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Se você pegar o contexto dessa palavra, você vai ver que Paulo está chegando em Corinto e já dá a palavra: adiantem as recardações, as ofertas. Olha o contexto dessa palavra. É porque a gente só pega esse texto, mas quando a gente vai olhar o contexto, vai ver o verdadeiro sentido que Paulo estava falando. A gente vai perceber e a gente vai entender. Pois bem, e se caso Paulo ficasse sem receber essa ajuda, será que Paulo deixaria de pregar o evangelho? Não, de forma alguma. Ele continuaria anunciando o evangelho. Ele continuaria pregando a palavra. Por quê? Porque ele tinha consigo mesmo: é uma obrigação minha. E ai de mim se eu não anunciar o evangelho. E ai de mim se eu anunciar o evangelho. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 diz, Paulo diz: certamente vos lembrais do nosso trabalho e fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Olha só.
enquanto pregávamos o Evangelho de Deus, o Evangelho do Senhor. Ou seja, Paulo já passou por essa situação. Eu estou trazendo esse contexto para que os irmãos entendam do que nós estamos falando. E dada essa introdução, eu quero agora trazer aqui 2 pontos. Provavelmente só vai dar tempo de trazer um hoje por conta do horário. Seria 2. Mas eu vou tentar não levar muito tempo, para ver se dá tempo de falar os 2. Mas eu queria citar 2 pontos que se aplicam em nossa vida, trazer para a nossa vida no versículo 16. O primeiro ponto que eu quero trazer para os irmãos é o que eu já tanto frisei aqui. Pregar o Evangelho é a minha obrigação, é o meu dever, é a nossa obrigação, é o nosso dever, falar da palavra de Deus para as pessoas. É a nossa obrigação, é o nosso dever, é o meu. Eu tenho que chamar essa responsabilidade para mim de pregar essa palavra. Eu tenho que pregar a palavra, eu tenho que falar do amor de Deus para que as pessoas ouçam essa palavra poderosa, para que assim elas venham ser tocadas pelo Espírito Santo e venham se render. Da mesma forma que temos obrigações em nossa vida no dia a dia, pregar a palavra é mais importante ainda, porque nós vamos estar lidando com vidas, com almas, com pessoas que estão caminhando para o inferno. E às vezes o inferno parece que na nossa mente é algo não, é o inferno, é uma eternidade de sofrimento, é algo sério, porque na maioria dos sermões de Jesus ele falou mais do inferno do que do céu, porque é algo sério. Agora pense comigo, desde o início, quantas almas, quantas vidas foram ceifadas e estão no inferno? Desde lá de Gênesis, do dilúvio, e até hoje estão sofrendo uma eternidade. É algo sério ou não é? É sério, é muito sério. E para que essas pessoas não vá para o inferno, a gente tem que fazer a nossa parte. A gente faz a nossa parte, que é pregar. Quem convence não somos nós, aí é com o Espírito Santo. Mas nós temos que fazer a nossa parte, que é anunciar o Evangelho. E eu queria fazer aqui algumas perguntas para os irmãos. Eu acredito que todos que estão aqui já tiveram um encontro com Deus, amém? Sim ou não? Já teve um encontro com Deus? Ele mudou a sua vida? Ele mudou a sua história? Ele te livrou do inferno e te deu um passaporte para os céus, para uma eternidade junto com Ele. Então você conhece a Deus, amém? Conhece ou não? Então você tem que apresentar esse Deus para as pessoas. E como fazer isso? Pregando a palavra de Deus. E eu estava lendo a Bíblia e achei algo que aconteceu muito interessante, que está lá em João capítulo 1, do versículo 43 ao 46, quando Jesus ele chama a Filipe, né, para segui-lo. Aí Filipe vai lá em Natanael e diz: olha, nós achamos o Messias, nós achamos aquele que foi profetizado que viria, nós achamos ele, vem conosco, venha para que você veja. Olha só, ele convidou para ir até Jesus. Eu queria que os irmãos olhassem. Nós temos aqui algumas cadeiras vazias, sim ou não? Olha aí ao seu derredor, olha aí do lado. Temos ou não? Agora eu queria que você pensasse, quem você queria que tivesse aqui? Em uma dessas cadeiras ou em mais de uma dessas cadeiras? Não me respondam. Olha para as cadeiras, algumas aqui, poucas que estão vazias. Mas quem você queria que tivesse aqui? Algum parente, algum amigo? Pensou em alguém? Todos pensaram em alguém? Sim ou não? Sim. Você tem certeza que você queria mesmo, de verdade, que essa pessoa estivesse aqui? Sim ou não?
você convidou essa pessoa para vir para aqui hoje? Não me responda. Às vezes a gente quer, mas não convida. Às vezes a gente convida, mas às vezes a gente quer. Eu queria tanto que fulano que eu queria e não convida. Não prega a palavra, não evangeliza. Então, meus irmãos, vou ser sincero a dizer, aqui só tem crente, não é? Às vezes no fundo a gente até não quer, tem o desinteresse de convidar, de pregar, de ser um missionário, de falar de Jesus para as pessoas. Às vezes a gente quer algo, é como se fosse algo superficial. Não, eu quero, mas que seja feita a vontade de Deus. Eu quero, aquela. Quando a gente tem que falar, a gente tem que clamar, a gente tem que convidar. Porque nós temos que pregar. Romanos capítulo 10, versículo 13 e 14 diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha só, nós temos que pregar. Porque aqueles que ouvem, se eles se arrependerem, passar a invocar o nome do Senhor, se render ao Senhor, eles serão salvos. E na continuidade do texto diz: e como invocarão em quem não creram? E como crerão em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Agora eu vou perguntar mais uma coisa e não me respondam. Fica só você, só vai ser você e a sua consciência. Você tem pregado a palavra de Deus? Pregar a palavra de Deus não é só estar aqui no púlpito, não. É fora do púlpito, é em nossa casa, é no trabalho, é na escola, é na faculdade. Pregar a palavra de Deus, falar de Deus para as pessoas. E temos que começar em nossa casa, porque o nosso primeiro campo missionário é no nosso lar, com os nossos. E eu sei que às vezes é complicado falar, né? Às vezes os de casa ouvem mais que os de fora do que a gente, mas a gente tem que fazer a nossa obrigação, que é pregar o Evangelho, que é falar do amor de Deus, que é convidar as pessoas para vir à igreja, para ouvir a palavra de Deus. É uma obrigação nossa. E ele continua dizendo: e ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. E por que Paulo falou isso? Por que será que o apóstolo Paulo tinha isso em sua mente? Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Meus irmãos, pregar o Evangelho é o nosso dever, é a nossa obrigação, amém? Jesus, ele disse para os seus discípulos: olha, vão pelo mundo, preguem o Evangelho a todas as pessoas. Aquele que crê e for batizado será o quê? Salvo. Porém aquele que não crê será o quê? Condenado. Em outras palavras, ele vai e diz: olha, vão por todo mundo e façam discípulos. Se você fizer um discípulo, aquele discípulo vai fazer outro discípulo, e assim vai. Começou com 12, quantos milhares não são hoje? Mas começou com 12. E dos 12, um foi sem vergonha. Mas começou com eles. Talvez você possa dizer: mas quem sou eu? Eu só sou uma pessoa. Sim, você é uma pessoa que, se você se disponibilizar e procurar se encher, se revestir do Espírito Santo, através da sua vida, Deus vai impactar essa cidade. Porque não vem de você, mas vem de Deus. A obra, o mover não é de você. Deus vai utilizar você, vai usar você, mas é de Deus, é algo da parte de Deus. Já pensou 12 homens, meus irmãos? Já tem mais de 2000 anos e a gente está falando deles. Até que Jesus volte e essa palavra vai ser pregada. Os ensinamentos desses homens vai ser pregado. Quantas lições a gente tira para as nossas vidas, da vida desses homens? Porque eles decidiram cumprir o seu chamado e fazer a sua obrigação, que era pregar o Evangelho, que é pregar a palavra de Deus. E quem é que Jesus manda pregar aqui a palavra de Deus?
Meus irmãos, às vezes a gente tem e comete um erro muito grande em pensar que só quem é para pregar a palavra de Deus, não, a obrigação é do diácono, não, a obrigação de pregar a palavra de Deus é do missionário, não, a obrigação de pregar é do pastor, não é do apóstolo, não, a obrigação é de cada um de vocês, é nossa. Cada um. Nós temos essa obrigação de pregar a palavra de Deus. E sabe por que Paulo disse: ai de mim se eu não anunciar o evangelho? Porque se Paulo não anuncia o evangelho, ele está desobedecendo uma ordem que foi lhe dada de anunciar o evangelho. E se Paulo está desobedecendo, ele iria estar vivendo em desobediência. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Quando a gente vai olhar o que é pecado, qual é o conceito de pecado? É simples, o pecado é toda e qualquer desobediência à palavra de Deus, da mais simples à mais extravagante, mas é desobediência e se torna pecado. E Paulo diz: ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Eu devo anunciar o evangelho. Eu devo falar da palavra de Deus. Esse é o nosso dever, é o meu dever, é o seu dever. Falar da palavra de Deus para as pessoas. Pregar esse evangelho que transforma a vida, que restaura a vida. Da mesma forma que transformou a nossa, vai transformar aqueles que nos ouvem. Mas nós temos que fazer a nossa parte e chamar a responsabilidade para nós. Não, eu tenho responsabilidade, eu tenho um dever também de pregar, de anunciar o evangelho, de falar da palavra de Deus. Quantos eram com João Batista lá no deserto, quando ele pregava, ele estava batizando? Lá tinha alguns poucos discípulos, mas era mais ele só. A voz que clama no deserto, que ele anunciou e abriu o caminho para Jesus vir. Às vezes é um só que Deus vai usar e vai fazer a diferença. Meus irmãos, se Deus dependesse de multidão, ele não tinha escolhido 12 não, ele tinha ficado com os 80, que era 80. Depois do discurso, cada um foi embora. Aí Jesus olhou para os dois e disse: vocês não querem ir também não? Vão também, vocês estão fazendo o que aqui? Aí Pedro disse: para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Se deixe ser usado por Deus. Deus quer usar você para impactar essa geração. Deus quer usar você para impactar a sua família, a sua casa, seus irmãos, os seus filhos, o seu esposo. Deus quer usar você. Agora se disponibilize e diga: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, eis-me aqui, eu não sei falar, mas coloca as tuas palavras em minha boca. Eis-me aqui, Senhor, eu me coloco à tua disposição para pregar a tua palavra. Eu só quero ser usado por ti. E tenha certeza, Deus vai lhe usar. A partir do momento que você se disponibilizar para ser usado por Deus, Deus vai lhe usar. Deus vai estar com você. E quando você não tiver o que falar, que você abrir a sua boca, Deus vai colocar a palavra certa. A palavra certa. E Deus vai usar você para pregar a sua palavra, para pregar o evangelho da graça. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos a respeito do tempo do fim a qual estamos vivendo e da necessidade de não poder mais perder tempo. Temos que pregar a palavra em todos os instantes. Isso quer dizer, cada oportunidade que tiver, falar de Deus. Cada oportunidade que tiver, falar da palavra de Deus. Cada oportunidade que tiver, manda uma mensagem falando de Deus, manda outra para outro, vai outra, convida para ir para o culto, convida para ir para a igreja. Cada oportunidade que tiver. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo na segunda carta, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, a parte A. Paulo diz para Timóteo: prega a palavra, insista a tempo e fora de tempo. Ou seja, insista em pregar a palavra sempre que você tiver oportunidade de pregar.
E essa palavra, insista, persevere na pregação do Evangelho, insista em pregar essa palavra. Onde quer que você estiver, fale de Deus. Onde quer que você for, fale da palavra de Deus. Mas pregue essa palavra em tempo e fora de tempo. Não deixe as oportunidades que Deus te dá para que você pregue a palavra. Fale do amor de Deus. Às vezes Deus nos dá oportunidades e a gente deixa passar. Às vezes chega uma pessoa e vem até se abrir, falar de algum problema que está passando, e vem conversar com a gente, e a gente não tá bom, é verdade. Há uma oportunidade que Deus está nos dando para falar de Deus, para falar da palavra. Às vezes a gente tem aquele amigo que a gente conversa tudo, é ou não é? Um amigo, né, um colega que a gente conversa tudo, mas não conversa de Deus. Oh meu Deus, tem misericórdia das nossas vidas. A gente fala de tudo, só menos de Deus. A gente passa horas e horas falando de, seja lá de diversos assuntos, de política, de futebol, de qualquer assunto que seja, mas de Deus. Está vendo como às vezes nós somos falhos? E as oportunidades que a gente tem perdido? Eu queria perguntar algo para os irmãos hoje, e não me responda. Essa palavra é uma palavra de conforto, de confronto, mas é uma palavra de despertamento que vai nos ativar a partir de hoje. Palavra de confronto e de despertamento que vai nos ativar. Eu queria perguntar algo para os irmãos. Meus irmãos, alguém aqui nessa noite já pregou a palavra de Deus para alguém hoje? Você já pregou essa palavra para alguém? Nem que seja para uma pessoa. Durante essa semana que passou, semana passada, você pregou a palavra de Deus para alguém? Durante os 15 dias, para quantas pessoas você anunciou o Evangelho? Durante esse mês que passou, para quantas pessoas você anunciou o Evangelho de Jesus Cristo? Quantas pessoas? Eu queria aqui conjecturar com os irmãos e dizer para os irmãos que, como eu disse da outra vez, meus irmãos, está vindo uma tsunami aí, uma onda muito grande. É a volta de Jesus. Ela está vindo e vai acontecer. E quando acontecer, a gente sabe que aqueles que estiverem os seus nomes escritos no livro da vida subirão e reinarão com ele em glória. Porém, aqueles que não tiverem com os seus nomes escritos no livro da vida vão para o inferno. É fato. É simples de entender. Não tem muito arrodeio. É a verdade. É a verdade. E essa onda está vindo. Essa onda está vindo. E nós temos algo que pode salvar a vida dessas pessoas. Eu quero comparar aqui a palavra de Deus como se fosse um colete salva-vidas. E você tem o colete que é a palavra de Deus. Você tem o seu e tem mais de reserva. O que é que a gente tem que fazer? Jogar os coletes para essas pessoas. Mas se eles não quiserem, aí eles vão se afogar e vão morrer. Mas a nossa parte de jogar o colete a gente tem que fazer. A nossa parte de pregar a palavra a gente tem que fazer. Porque a onda está vindo. Jesus está voltando. E é necessário que venhamos pregar a palavra. Sem falar de quantos já desceram à sepultura. Essa pandemia aí agora, mais de 600 mil. Mais de 600 mil. 600 mil. Quantos partiram daqui para a eternidade? E quantos partiram para a morte eterna, para a vergonha eterna, para o inferno? Só Deus é quem sabe. Mas quantas vidas se perderam? Quantas não ouviram o Evangelho? Porque pessoas talvez se negaram em anunciar o Evangelho, em pregar a palavra de Deus.
É o nosso dever. É a nossa obrigação. É falar de Deus para as pessoas. É falar de Deus. E outra coisa, meus irmãos, a gente não tem que se envergonhar do Evangelho. A gente tem que ter convicção e ter a certeza no poder da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16: não me envergonho do Evangelho, porque é o quê? Poder de Deus para o quê? Para a salvação de todo aquele que crê. Mas como crerão, se não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Repita comigo: a partir de hoje, eu vou ser um pregador da palavra de Deus. Eu vou pregar a palavra de Deus. Eu vou falar de Jesus para as pessoas. Eu vou tentar ser usado para salvar o máximo de vidas. Eu vou jogar o bote, que é a palavra de Deus, para o máximo que eu puder. Mas eu não vou mais me negar em pregar a palavra de Deus. Eu não vou mais me negar em pregar a palavra de Deus, em falar de Jesus para as pessoas. Essa timidez que eu tenho, eu vou deixar de lado. E eu vou ser ousado. Às vezes a gente é tímido, né, para falar da palavra de Deus, mas às vezes a gente não é tímido para falar da vida dos outros. Passa a tarde na calçada falando dos outros, passa a noite, mas quando é para falar de Deus, meu irmão, é porque hipócrita. Se a gente, ou se essas pessoas, a gente não, em nome de Jesus. Aqui ninguém passa não uma tarde numa calçada falando da vida dos outros, não, irmão? Não. Está repreendido em nome de Jesus. Passar uma tarde, uma noite falando da vida dos outros? Não. Mas se a gente usasse o nosso tempo para falar da vida, não do irmão, mas falar da vida de Jesus para as pessoas, seria bem mais proveitoso e bem mais gratificante. Falar de Jesus para as pessoas. Falar de Jesus. Também é o nosso dever, meus irmãos. Falar de Jesus. E falar de Deus. Meu Deus. Para aqueles que estão afastados, que outrora até estavam firmes, mas por algum motivo se desviaram dos caminhos do Senhor, esfriaram na fé e se afastaram. É o nosso dever falar de Deus para essas pessoas. É o nosso dever. A gente não pode ter a síndrome de Abel, né? Que o Senhor disse: onde é que está o teu irmão? Ele disse: por acaso eu sou tutor do meu irmão? Eu sou guarda do meu? Que cara ousado. Que camarada ousado. Por acaso eu sou responsável pelo meu irmão? Eu sou responsável? Cada um responderá por si. Mas a gente tem que falar da palavra de Deus. A gente tem que pregar. A gente tem que orar. A gente tem que clamar para que Deus resgate, para que Deus traga de volta, para que Deus traga de volta para a sua presença. A gente tem que orar. A gente tem que clamar aos pés do Senhor. E eu queria terminar essa primeira parte. Eu queria encerrar e concluir essa primeira parte dizendo para os irmãos. E só mais uma vez fixando e querendo fortalecer mais essa palavra, que é o nosso dever, que é a nossa obrigação de pregar o Evangelho de Jesus Cristo para as pessoas. E ai de nós se não pregarmos o Evangelho. Ai de nós. Você sabia que se você perder a oportunidade de pregar o Evangelho para uma pessoa, e aquela pessoa chegar a morrer e for para um inferno, o sangue dela vai ser cobrado de você? Porque você teve a oportunidade de falar de Deus. Você pode dizer: pastor, mas eu não sei se ela vai se converter. Eu também não sei, meu irmão, eu não sou Deus. Só quem sabe é Deus. Mas o meu dever eu tenho que fazer, que é falar a palavra de Deus. A minha obrigação é o meu dever. E
Terminado esse primeiro ponto, eu queria tratar agora do segundo ponto. Esse é mais rápido, eu não vou demorar. Não vou. Daqui a pouco a gente encerra. É porque a gente tem que concluir. Senão vai ficar pela metade, né? O segundo ponto que eu tenho para falar, que é importante, além de falar da palavra de Deus, sabe o que é que a gente tem que fazer? Viver o que fala. A gente tem que praticar aquilo que a gente prega. Se eu não vivo, se eu não, pelo menos não me esforço para viver aquilo que eu falo, eu sou um hipócrita. Eu estou igual aos fariseus hipócritas. Jesus olhava para eles: vocês são como sepulcros caiados. Vocês são brancos e bonitos por fora, mas por dentro vocês são podres. A gente tem que ser exemplo para os demais. Você é crente, você tem que ser exemplo. Você é cristão, você tem que ser exemplo. Você é um servo de Deus, você tem que ser exemplo. Você é uma serva de Deus, tem que ser exemplo. Exemplo. As pessoas têm que olhar para você e ver algo diferente em sua vida, porque você agora é uma nova criatura. Você agora é alguém que entregou sua vida a Deus e que Deus mudou a sua vida, amém? Então você tem que ser diferente. Você tem que ser diferente. Você tem que ser exemplo para os outros. Meus irmãos, às vezes a gente até nem sabe, mas existem pessoas que nos observam e olham para a gente. E tem pessoas, eu vou dizer para os irmãos, por experiência própria, tem pessoas que se espelham em mim e você. Foi assim comigo. E outra vez eu disse até a ela, a moça, não tive a oportunidade de conversar com o esposo dela, mas lá na primeira, tinha tantos, mas tinha um, acho que por mim estar mais junto, eu admirava eles, Raquel e Williams, admirava, por a gente estar mais junto, jovem, fazendo parte da juventude, eu admirava, e eu olhava para eles: rapaz, que, olha só, são dedicados, estão ali, sempre engajados nos trabalhos, estão sempre buscando a Deus, não é? Até hoje são assim, casados com filhos e são assim, são dedicados, estão sempre ali, exemplos. Meu irmão, esse casal foi exemplo para a minha vida, e eu olhava e disse: rapaz, eu tenho que ser igual a eles, exemplo. Eles eram perfeitos? Não, ninguém aqui é perfeito, mas eles eram exemplo. Eles tinham os defeitos? Tinha, mas eu procurava olhar as qualidades, porque tinham muito mais qualidade do que defeito. É assim. Então, meus irmãos, você talvez nem saiba, mas tem pessoas olhando para você e diz: rapaz, eu quero ser igual o fulano. Olha só, rapaz, eu vou me esforçar para fazer o que o irmão fulano faz, o que a irmã ciclana faz, porque eles são exemplo para a minha vida. Olha só, eu vou fazer isso. Às vezes as pessoas não chegam a você e dizem, mas estão só lhe observando, estão só lhe admirando o seu modo de viver, para querer se espelhar em você e querer ser às vezes igual a você. Agora, se a gente não dá exemplo, eu querer ser igual a Júlia, desculpa, viu, Júlia? É só um exemplo. Querer ser igual a Júlia, Deus me livre. Deus me livre. Querer ser igual a Érica, Deus me livre e guarde, Senhor Jesus. Querer ser igual ao irmão Genival, rapaz, da igreja de Genival, se ele for crente, eu sou pastor. Rosimar, misericórdia, misericórdia. É só exemplos, viu, irmãos? É só exemplos, glória a Deus, amém? São só exemplos. São só exemplos. Mas quantas vezes a gente não ouve isso? Eu sei que tem aqueles que parece que tem o mesmo ministério do diabo, que é matar, roubar e destruir, que só vive falando da vida dos outros, só vive falando do defeito dos outros. Vai ter gente que só vai apontar os seus erros e os seus defeitos. Mas eu sei que você tem muito mais qualidade do que defeito. Todos nós temos defeito. O pastor que está aqui tem defeito. Ninguém aqui é perfeito, ou alguém é? Alguém já atingiu a perfeição?
Se alguém aqui atingiu a perfeição, pode ir para o céu, você está no local errado. Aqui, a igreja, esse local é um tratamento, é um hospital, para tratar quem está doente. Mas eu falo acerca disso, de exemplo, de pessoas que olham para a gente e dizem, rapaz, esse fulano é o meu mentor, eu vou ser igual a essa pessoa, eu quero. E eu quero encerrar aqui dizendo para os irmãos, quero dar aos irmãos 2 motivos para que você seja exemplo, para que você procure ser exemplo para as demais pessoas. Primeiro motivo, porque você é luz. Amém? Por você ser luz, que está vivendo em um mundo em meio a trevas, você vai chamar a atenção. Muitos olhares vão estar voltados para você. Muitas pessoas, muitos ímpios, muitas pessoas vão estar ali observando e esperando algo a mais de você. Sabe por quê? Porque você é luz. Você é luz. Então as pessoas vão estar olhando para você e sempre estar esperando algo. Se eu apagar todas essas lâmpadas e acendesse uma pequena luz, por mais pequena que fosse ali, todos vocês iam chamar a atenção, porque está tudo escuro, mas quando brota uma luz, a luz chama a atenção da gente. O primeiro motivo que você tem que dar exemplo, você é luz. Efésios capítulo 5, versículo 8. Pois no passado erei trevas, mas agora sois luz no Senhor. No passado vocês andavam em trevas, vocês eram trevas, eu era trevas, mas a partir do momento que a gente se converte, aceita Jesus, passa a seguir a Jesus, nós somos luz no Senhor. Então devemos andar como filhos da luz. Devemos andar como filhos da luz. Efésios capítulo 5, versículo 15 diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como os insensatos, mas andai como sábios, andais em sabedoria. Olhares vão estar voltados para mim e para você. Então a gente tem que ver como é que a gente está se comportando onde a gente chega. Porque as pessoas sempre vão querer ver e sempre vão esperar algo a mais da gente. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Visto, pois, que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de perto nos rodeia e corramos com esperança, com perseverança, a carreira que nos está proposta. Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estais nos céus. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que quando eles vejam, eles possam ver a sua luz, as suas boas obras, e o Pai seja glorificado através da sua vida. O segundo ponto, porque eu tenho que ser um exemplo, é porque você é um representante de Deus na terra. Você é um representante de Deus primeiro em sua casa. Você é um representante de Deus em sua família. Você é um representante de Deus no seu trabalho. Você é um representante de Deus na escola. Você é um representante de Deus quando você está jogando bola. Às vezes gosta de jogar uma bola. Até lá você é um representante de Deus. Você está ali. Você é cristão, pequeno Cristo, representante de Cristo, partícula de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20 diz: portanto somos o quê? Embaixadores de Cristo. Embaixador é o quê? Representante. Um embaixador. Às vezes a gente está assistindo um jornal, né? E sai uma notícia: o embaixador da China teve aqui um atrito tal, e já fica. Porque o embaixador que está aqui no Brasil, ele está representando quem? A China.
Onde a gente chegar, a gente é representante, somos embaixadores de Cristo. Paulo escreve a Coríntios: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, por amor a Cristo. Suplicamos, reconciliem-se com Deus, por amor a Cristo. Meus irmãos, por que a pregação dos antigos? Eu vou citar como exemplo os profetas, os antigos, os discípulos, tinham valia. As pessoas ouviam e, rapaz, realmente, porque eles eram exemplo. Porque se eu chegar aqui na frente e falar de amor para os irmãos, eu passar aqui 1 hora falando de amor, o missionário está fazendo no fundo que os irmãos, quando eu falar de amor, os irmãos vão... Aí quando eu desço daqui que vou para ali para fora, eu ajo de forma diferente. Eu não vou agir com amor. Eu chegar aqui e falar com os irmãos de temperança, de paciência, de autocontrole, de domínio próprio, que é os frutos do Espírito. Quando eu chegar ali fora, a primeira pessoa e a oportunidade que eu tenho que me causar ali um momento, eu espraguejar e começar a xingar. E alguns vídeos que a gente vê, né? O cara falando e alguém tirar a atenção dele, ele começa a xingar. Nós temos que viver o que a gente fala. E eu quero citar só mais um exemplo aqui, agora de verdade, e encerrar. Eu sempre cito, e é um referencial para as nossas vidas, é a igreja primitiva. Atos 2, capítulo 2, versículo 42 ao 47. Os nossos irmãos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Doutrina é o quê? Doutrina é o quê? Ensino. Eles perseveravam no ensino. Às vezes a gente tem tanta dificuldade, meu irmão, de vir para uma escola bíblica, para um ensino, onde a gente vai aprender. E os nossos irmãos perseveravam no ensino dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitos sinais e maravilhas eram feitos e realizados através dos apóstolos. Todos os cristãos estavam juntos e tinham tudo em comum. E se a gente for olhar, você vai ver a forma que eles viviam. Não quero, para não perder tempo, mas nós temos que ser exemplo. A gente tem que ter uma identidade. Identidade. Todos aqui têm uma identidade, não tem? É? E a identidade serve para quê? Para identificar quem somos. Sim ou não? A nossa identidade vai servir para identificar quem somos. Quem somos. Outro dia eu estava olhando um vídeo e eu achei bem interessante. O policial parou um carro numa blitz e tratou mal a senhora que estava dirigindo e a acompanhante. Quando a filha da senhora vem no carro, ela vê aquele alvoroço e vai lá. E o policial todo arrogante com ela, bruto. E ela, daqui a pouco essa mulher começou a levantar a voz e começou a botar a cara. Eu digo, quem é essa mulher? Aí foi. Quando ela ia saindo, aí o soldado disse, mas quem é a senhora? Eu sou a coronel. Ele diz lá, 3º sargento, é alguma coisa. E aí o camarada, não, deixa pra lá, não, nós vamos para a guarnição, nós vamos lá, eu vou falar com o seu superior. Ela mostrou a identidade dela, meu irmão. O cara amoleceu. Então nós temos uma identidade. Diga identidade. Eu tenho uma identidade. Eu sou um representante de Deus na terra. Eu sou um representante de Deus aonde quer que eu chegue. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Outro dia eu estava vendo um vídeo de um homem, de um pastor muito conhecido. Eu acredito que foi até no grupo da igreja que colocaram. Ele dizendo que a igreja na terra não é reconhecida. Eu disse, não. Então você está mentindo. Que a igreja de Jesus aqui na terra, ela é reconhecida. Ela é tão reconhecida que ela é perseguida. Ela é tão reconhecida que ela é perseguida. Desde do princípio ela é perseguida. De tão reconhecida que ela é. A igreja é conhecida, é reconhecida. Pelos homens e pelos demônios. Quando Paulo vai pregar, ou Paulo estava indo para o templo orar, a Bíblia diz em Atos capítulo 16, versículo 17, que uma menina ia, e aquela menina era possessa por demônios e adivinhava, e ela olhava para Paulo
e Silas e dizia: esses homens que passam por nós são santos homens de Deus que anunciam o evangelho, que anunciam a salvação. Até que um dia Paulo se estressou com ela, foi lá e expulsou o demônio daquela menina. Mas o demônio que estava nela reconheceu a identidade do apóstolo Paulo. Reconheceu. Atos capítulo 3, você vai ver que Paulo estava indo para o templo na hora da oração e lá tinha um coxo pedindo esmola. É ou não é? E ele pede esmola a eles, esperando receber alguma coisa, e eles vai olhar para Pedro, e Pedro disse: olhe para nós. E ele olha, esperando receber alguma coisa, algum dinheiro, mas graças a Deus, ele não recebeu dinheiro, mas foi a sua cura. Mas o que me chama a atenção é quando ele diz: olha para nós. Escute, como é que o seu vizinho, os seus irmãos, o seu parente, a comunidade e as pessoas de Ibimirim, os mais próximos a você, está te vendo? Que tipo de imagem, de identidade você tem passado? Que tipo de exemplo você tem dado? E o último exemplo para encerrar é Eliseu e a sunamita. Eliseu, profeta, 2 Reis 2 Reis 4, 9. Todas as vezes que Eliseu ia a Sunem, a sunamita olhava para ele. Até que chegou um dia que ela, conversando com o marido dele, o que foi que ela disse? Eis que tenho observado que esse homem que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Vamos fazer aqui um quarto para ele ficar aqui. Mas ele tinha uma identidade. Ele era um exemplo. E por ele ser exemplo, a sua palavra, a sua pregação, ela tinha valer. Então que não venhamos somente pregar a palavra, mas que venhamos ser exemplo. Amém? E eu vou repetir: não espere a perfeição, porque perfeito você, enquanto estiver aqui na terra, não vai ser. Mas faça o máximo, se esforce o máximo para que você seja um exemplo. E se algum dia, por algum motivo, você pecar, você falhar, você errar, se arrependa, peça perdão a Deus, que Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E siga adiante, persevere na pregação do Evangelho e sendo exemplo para aqueles que te ouvem. Amém? E aqui eu quero encerrar e quero concluir. Queria pedir aos irmãos que se colocassem de pé para que viéssemos estar orando. Eu disse no início, meus irmãos, que eu agora entendi o porquê dessa palavra. Eu queria desafiar você a uma coisa. Na próxima reunião que você vier, ou no culto, no Shabat, ou no domingo, pregue a palavra de Deus e traga uma pessoa com você. Mas antes de você pregar para ele ou para eles, faça uma coisa que é muito importante: ore pela vida dessas pessoas. Porque se você ganhar no reino do Espírito, meu irmão, vai se materializar aqui. Ore. Antes de convidar: Senhor, aquebranta o coração de fulano. Senhor, vai trabalhando, vai tocando. Pai, vai transformando. Meu Deus, vai agindo, vai quebrando toda a resistência. Vai amolecendo aquele coração tão duro. Ore e ganhe primeiro no reino do Espírito. Se você ganhar lá, quando você convidar, ele vem. Quando você falar, vai receber. Então vamos estar orando. A partir de hoje, não sei, pense em alguém que você queria que estivesse aqui e passe a orar pela vida dessa pessoa. Passe a pregar o Evangelho para essa pessoa. E apresente esse Deus que mudou a sua vida. Apresente Ele para essa pessoa, para que Ele também mude a vida dela. Amém?